Taubaté. Muito bem, meus amigos. Enquanto isso, enquanto a greve continua aqui na cidade de Taubaté, começou hoje por volta das 7 horas da manhã, nós estamos recebendo aqui no nosso T7 em 2 tempos de hoje, a Tamires Rodrigues, que é da Missão, ela que é pré-candidata a deputada estadual aqui na cidade de Taubaté. Tudo bem, Tamires? Prazer tê-la aqui, viu? Tudo bem, boa noite, agradeço pelo espaço, agradeço ao T7, ao Arthur que fez o convite, e eu tô aqui pra gente bater um papo, falar um pouco sobre política que afeta tanto a nossa vida, como a gente vê hoje, né? A cidade está praticamente parada, os principais serviços estão parados por conta dessa falta de gestão, eu acredito, e é importante a gente fazer esse diálogo e entender por que essas coisas acontecem. Eu já queria começar com você exatamente por essa questão envolvendo o servidor público aqui da cidade de Taubaté. A gente tem visto aí uma situação bastante complicada com relação a essa negociação e você acabou de falar, gestão. É importante essa palavra hoje no sentido da gente tentar, e eu já falei várias vezes aqui, eu não sou a favor da greve, nunca fui a favor da greve. Nesse tempo todo de rádio, de jornalismo que a gente tem, eu nunca fui a favor da greve. Agora, a gente sabe que há um movimento e que a greve é um direito que o trabalhador tem. Qual é a visão que você tem? Você é jovem ainda, né? Não vou perguntar a sua idade, não, fique tranquilo. Vou dar uma dica. Politicamente, eu poderia me candidatar ao Senado. Ah, é? Ao Senado? Ao Senado. Então, isso, assim... A experiência é grande. Não, a idade, eu tenho idade. Então, assim, mas eu não sou tão nova. Como é que você está analisando toda essa questão? Você que é da cidade, né? Como é que você está analisando toda essa questão? Eu acredito que o problema não é ter a greve. O problema não é a greve. O problema é a greve ter um motivo de existir, entendeu? Eu acho que o problema das pessoas fazerem greve sem um motivo é que vai afetar os serviços por razões fúteis, o que não é o caso. Infelizmente, a gente vê que tanto os professores quanto os servidores públicos de forma geral, eles estão realmente reivindicando direitos deles. Então, assim, foi o que eu comentei ali fora. Eu só fico um pouco receosa pelo período que isso está acontecendo, porque isso é um período muito conturbado, em que toda e qualquer movimentação nesse sentido, às vezes, é capitulada. Então, as pessoas que participam disso, não deixem que a legitimidade dos seus direitos seja capitulada por qualquer coisa nesse período que é tão oportuno para isso, né? Sem dúvida nenhuma. Fui clara. Não, sim, mas é uma situação muito complicada essa que a gente vive hoje aqui na cidade de Taubaté, principalmente pela questão envolvendo a própria administração, né? A abertura que a administração deve dar aí no sentido de tentar melhorar essa questão, né? Então, eu penso que muito disso vem de gestões recentes que negam a política. Então, uma coisa que você diz várias vezes é que a gente precisa eleger pessoas da nossa terra. Pessoas da nossa terra vão olhar para essa região. E isso é importante para os prefeitos da região. Porque a gente sabe que por conta do Pacto Federativo, o orçamento fica retido na federação e não vai para os municípios. E para a gente conseguir que isso chegue na ponta e a gente dê conta de lidar com todas as demandas, a gente precisa ter esse contato. Não é só você tratar como se fosse uma empresa. O serviço público é diferente de uma empresa. Então, eu acho que é uma ilusão desses gestores mais recentes, principalmente do Executivo de Taubaté, que tinham a ideia de é só cortar custos, vamos rever contratos e vai ficar tudo bem. Não, a gente está vendo colapsar muitas coisas por conta dessa ingenuidade, na minha visão. De não entender o que é a política, entendeu? Não entender como funciona a política, macro, micro, e como que se dá essa política na prática, né? Que você tinha comentado sobre a necessidade de ter pessoas representativas nas outras esferas. Eu vejo que você tem me acompanhado. Aliás, eu fico muito feliz com isso, muito obrigado, porque eu disse ontem aqui, a gente teve o Vela ontem aqui com a gente, Erivelto Vela, que é candidato também a deputado nessas eleições, pré-candidato, né? Federal? Federal, então federal. Pré-candidato a deputado federal. Mas veja, eu costumo dizer o seguinte, e eu falei ontem aqui, Jacareí faz o seu,
Jacareí faz o seu. São José faz os seus. São José dá para fazer 2. Eu estou dizendo federal. 2 federais. Taubaté, se a gente apertar um pouquinho, dá para fazer 2. Se apertar um pouquinho, dá para fazer 2. Né? Tendo aí uma boa quantidade de eleitores, sem aquela... não vou votar. Né? Dá para fazer 2. Pinda faz mais 1. A região lá de Guará, Aparecida, Roseira, Lorena, faz mais 1. Então, se a gente conseguir isso, já vai ser um feito extremamente grande. Para uma região que hoje, por mais que tenha 2 deputados federais, estou falando federal, por mais que tenha 2 deputados federais, não tem nenhum. Porque é meu amigo, tudo, conheço ele há muito tempo, né? O Ricardo Galvão é uma cabeça sensacional, um cara que tem um discernimento científico maravilhoso. Mas é um cara que, para deputado federal, não serve para nós aqui do Vale do Paraíba. Temos o Milton Vieira, e eu falo também abertamente, já entrevistei o Milton várias vezes, tem um trabalho bom aqui para o Taubaté mesmo, foi ele que conseguiu uma verba para instalar o hospital público veterinário aqui para Taubaté, que infelizmente vai acabar, vai virar só uma clínica, mas foi o Milton Vieira que conseguiu, né? Mas não é da região. Não é da região. Ele, nem sei de onde que é o Milton Vieira, não lembro mais. Ele mora em São José, mas não é da região. Então, malemar, nós temos 2 que não nos representam. E o mesmo acontece na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde a gente tem 2 também, tínhamos 3, né? Mas eu sempre falei também abertamente, falei para ele aqui, o Ortiz Júnior, que estava na corda bamba. Vai ou não vai? E acabou não indo, né? Tem o doutor Elton, que vira e mexe, tá às turras em São José, porque não manda emenda para São José. Eu nunca vi um deputado da cidade não mandar emenda para a cidade. Se a gente eleger... Isso é estadual, né? Estadual. Desculpa. Se a gente eleger a Tamires estadual, o mínimo que a gente vai pedir, exigir, o mínimo que a gente vai exigir da Tamires ou de qualquer outro candidato da cidade que se eleja, é que ele mande verba para a cidade. E não precisa ser só dinheiro. Dinheiro. Não precisa ser só dinheiro. Pode ser viatura, pode ser trator, pode ser caminhão. Quantas e quantas cidades não estão aí capengando com a sua frota, mais para lá que para Taubaté mesmo. Todo prefeito que entra, o secretário de Serviço Público que chega aqui e fala, olha, eu peguei uma frota que não presta para nada. Mas tem o governo do Estado de São Paulo que tem lá esses programas que pode mandar caminhões, tratores para cidades. Então nós vamos exigir de quem for eleito para que trabalhe por isso. Então essa é a visão que eu tenho da gente votar em gente da terra. Para que as pessoas possam trabalhar pela sua cidade, pela sua região. Mas o deputado que é eleito depois que ele é eleito, ele não é mais representando o Vale do Paraíba. Aqui, Farroupilha. Ele é representante do Vale do Paraíba. Ele pode até trabalhar para Ribeirão Preto, como eu gosto de falar aqui. Mas ele é do Vale do Paraíba. Com certeza. Desculpa a gente falar essas coisas, mas o pessoal fala, mas você tem que falar. Sim. E assim, a nossa região, ela foi tão pujante nos anos passados, né, por conta da industrialização que a gente tinha por aqui, mas eu acho que é justamente essa falta de política local, desse trabalho, dessa visão política local, que a gente tem incentivos à Zona Franca de Manaus, retirando indústria daqui e levando para lá. Por quê? Porque tem político lá em Manaus brigando por eles. Sim. Não faz sentido nenhum, mas eles brigam. Entendeu? Fica mais caro para o consumidor, mas eles estão lá fazendo isso, entendeu? Então, assim, a gente precisa... porque a gente tem toda a infraestrutura aqui para que as coisas sejam feitas aqui.
E já fez aqui e já deu certo aqui. Então não tem porquê a gente não utilizar o que está sucateado porque está sucateado. Porque não é utilizado da maneira como deveria. Não tem um olhar de cuidado, não tem uma fiscalização. O problema não são as emendas. Eu acho que tem realmente um problema do deputado ter tudo isso de emenda na mão. Eu acho que deveria ser realmente uma questão do executivo ali ter esse controle, né? Esse repasse já de forma... Porque senão fica aquela coisa de pedinte, né? Os prefeitos têm que ficar pedindo, tem que ter essa malha política ali para você, esses contatos, para você conseguir que o recurso chegue na sua cidade. E caso você não tenha isso, acontece o que está acontecendo em Taubaté. Porque ó, essa é a minha leitura do porquê que a gente está passando pelo que a gente está passando. Ele não tem vamos dizer assim, esses contatos para ter os repasses necessários para as áreas que estão precisando. E aí tem só essa economia, porém com coisas fundamentais colapsando. A gente está tendo epidemia de dengue, que é uma coisa que, não, assim, uma cidade como Taubaté não deveria ter mortes por dengue. É uma questão muito primária de saúde pública. É você, tipo, ter zeladoria, de corte de poda e coisas do gênero. Então, eu acho que a gente não precisaria estar sofrendo por isso se tivesse uma menor paixão na hora de votar, principalmente no legislativo. Porque eu costumo dizer também, eleição para presidente é importante, eleição para governador é importante, você precisa escolher bem o seu presidente da República, o seu governador, o seu senador, né? É importante. Agora, deputado federal e deputado estadual é nosso. É nosso. Muita gente pode não gostar, ou podia não gostar, né? Porque já morreu do Ari, mas o Ari era um cara nosso. O Ari era um cara que você ia aqui, Avenida Independência 1225, era o escritório do Aricara. Se o Ari não tivesse ali, você falava com a Ivete, você falava com o Adam, você falava com o Ilcinho, Roleiro Palerel, você falava com ele, né? Você falava com a... Era acessível, né? Pelo menos. Eu me esqueci o nome da secretária do Ari, da secretária não, da recepcionista ali, que resolvia tudo para ele também. Esqueci o nome dela. Mas você ia lá, você conversava com ele abertamente, você batia a boca com ele. Normalmente você perdia porque ele era grosso, sempre foi, né? Mas você perdia. Aí você ficava, tá bom, Ari, tá bom, é assim mesmo, tal. Mas você ia lá, você conversava com ele. Sim. Então isso que é importante, a gente precisa voltar a ter isso. Com certeza. A gente precisa voltar a ter um governador do Vale. Putz, você que tá indo longe, mas é verdade, a gente precisa voltar a ter um governador do Vale. Os últimos que passaram aí não fizeram aquilo que a gente precisa. Bom, mas deixa eu saber um pouquinho de você. Claro. Para quem ainda não acompanha de perto a sua trajetória, qual foi o ponto de virada na sua vida que fez você decidir sair dos bastidores e se colocar como pré-candidata a deputado estadual por Taubaté? Então, isso daí foi uma questão de convite mesmo e foi... o meu partido, o nome dele é Missão. E é muito por isso que a gente faz e aceita essa missão. Por um senso de que é necessário. Não é uma questão de gosto, não é uma questão de preferência, porque a política, ela é muito baixa, vamos dizer assim, porque tem muitos interesses ali envolvidos. Então, quando você se coloca nessa posição, principalmente sendo mulher, é uma posição de vulnerabilidade, né? Então, eu tô aqui muito porque eu fui convocada, não foi nenhum convite, foi uma convocação por parte da própria missão, porque eu já faço um trabalho de bastidores bem importante, faz pelo menos uns 6 anos ali, e já participei de campanhas, entendo como é que funciona esse bastidor, ajudei na parte de coletas para a formação do partido. Então, eu aceitei essa missão, mesmo entendendo com todos os percalços que ela inclui, né? Agora, a missão, né? É a missão. É a missão, não é omissão. Não, porque omissão é outra coisa, né? A omissão é justamente o que eu não tô fazendo aqui. Porque se eu estivesse me omitindo, eu tava lá em casa, tomando um cafezinho. A missão é um partido político, né?
que hoje tem até um candidato a presidente da República, que é o Renan Santos, que está se destacando, está em terceiro na última pesquisa Real Time Big Data, né? Aliás, pesquisa que surpreendeu muita gente, até pelo posicionamento do Renan e pelos quadros de segundo turno que a gente tem hoje, o Caiado e o Zema, à frente do Flávio Bolsonaro. Né? Quer dizer, a direita que está rachada, né, no Brasil, a Missão é um partido de direita. Sim. De direita. Né? E eu sei que vocês defendem aí algumas coisas do arco da velha. Não, a gente vai conversar, teve várias atualizações, eu acho que a teve Missão, atualização? Claro que teve. Porque a última vez que eu vi vocês aqui, não foi com você não estava na bancada. Sim. Mas a última vez que eu vi vocês aqui foi um perereco para o nosso Arthur Varejão comandando o Arena, né? Porque foi uma coisa assim impressionante. O posicionamento, alguns posicionamentos, a gente tem que falar, né? Não tem problema nenhum de falar, são muito radicais. Então a gente precisa, né? Tá, vamos destrinchar essa palavra radical, tá? Eu não discordo que a missão seja radical. Radical no sentido de entender o que é necessário. A gente é bem contundente nas nossas posições. Porém, a gente não é extremista, de forma alguma. Existem novas, por conta do período, né? Existem novos quadros, vamos dizer assim, da missão, que eles não são de origem. Então, o mais importante para quem for procurar saber sobre a missão, procure saber sobre o Livro Amarelo, que lá estão as nossas propostas. E todas as políticas públicas que a gente for desenvolver, dos pré-candidatos, candidatos se eleitos, vão estar sob aquela vertente, entendeu? Então, e a gente é de direita no sentido de que a gente pensa de forma predominantemente de direita, porém, a gente se inspira muito em coisas que dão certo da esquerda, como a China cresceu tanto e conseguiu fazer uma população tão numerosa ter uma boa qualidade de vida, que a gente não pode ficar se espelhando na Suíça, na Suécia, que são populações ínfimas, que não faz relação paralelo com o Brasil, né? Então, a gente, principalmente o Renan, as propostas dele são muito nessa visão de verificar o que deu certo lá e tentar replicar isso, né, sendo do executivo como ele está se propondo. Eu me lembro do lançamento do MBL, que foi 2013, né? Sim. 2013, quando a gente teve aquelas grandes manifestações que aconteceram, que começavam muito bem e terminavam muito mal. Isso ninguém pode negar. Sim. Começava bem, manifestando, tanto que, através daquela... Por causa de 20 centavos, não era nem 20 centavos na verdade, o slogan era, não é sobre 20 centavos, não é só os 20 centavos. Não é só os 20 centavos da passagem de ônibus, porque explodiu no Brasil inteiro aquela questão dos 20 centavos da passagem de ônibus. Começou em São Paulo, né? Começou em São Paulo e aí se espalhou pelo Brasil inteiro. Aí veio o MBL, com suas ideias totalmente diferentes daquilo que a gente tinha com relação à política normal, que o Brasil passava ainda naquele momento, 2013, tanto que o movimento, não o MBL em si, mas aquelas manifestações de 2013 derrubaram a presidente da República. A Dilma foi caçada, né? Oi? Impeachmentada. Passou pelo empicharam a Dilma, né? E ela acabou perdendo a presidência da República. Mas aí você falou do Livro Amarelo, eu fui dar uma pesquisada aqui, né? Tem o primeiro fascículo, o segundo fascículo, né? O terceiro fascículo, onde estamos, o DNA do Brasil, para onde vamos, Brasil poderoso, Brasil rico, Brasil livre, né? Em cima disso, o que você vê para Taubaté, por exemplo? Então, vamos lá. Eu penso que Taubaté, por conta daquela infraestrutura que nós já temos, só que infelizmente está sucateada, eu vejo um potencial muito grande, porque como deputada estadual, né, a gente precisa ver qual que é a prerrogativa, qual que é a função de um deputado estadual. Um deputado estadual, ele precisa legislar e ficar, como é que fala? Fiscalizando o governador.
Então, como legislação, eu acredito que políticas públicas que você consegue implementar em uma cidade e verificar se isso deu certo e propagar isso nas outras cidades, é muito interessante porque a gente consegue fazer um teste. Porque muito se faz política de orelhada, sabe? As pessoas falam, eu tive uma ideia, e faz, parece. Então, e vota se a população engaja por algum motivo. Então, não... E existe toda uma... funcionários qualificados, técnicos, para que você consiga, mesmo sem ter nenhum conhecimento prévio, consiga desenvolver um projeto relevante. Porém, eles muitas vezes passam por cima disso e votam coisas por populismo puro e simples. E a gente arca com isso no final das contas. Mas voltando à sua pergunta, Taubaté, ela tem várias estruturas muito interessantes, como o caso da Unital. A Unital hoje, ela é vista como um problema, mas eu me questiono por que ela se dá tão bem em outras cidades, onde tem essa parceria público-privada, e por que em Taubaté, que onde ela nasceu, ela não vingou, não tá, vamos dizer assim, sendo utilizada como ela poderia ser. Tanto que a gente vê a nota que a Unital teve na medicina. Sim. Nota 2, um absurdo. Uma universidade como essa tem nota 2 da medicina. E assim, é só um valor, porém não tem um retorno para a sociedade. Eu acho que esse é o problema. O dinheiro público, ele precisa retornar para a população, e a população tem que entender que isso está acontecendo. Então, por exemplo, uma coisa que eu vi numa proposta do Júnior, mas que nunca saiu do papel, né? Ficou só na proposta. Que ele falava de alunos que fossem bolsistas, eles iriam trabalhar nas UPAs e UBSs, para, pagar e ter o abatimento disso. Esse tipo de ação desonera bastante a parte de saúde pública, permite que o profissional recém-formado tenha uma qualificação ali, já um primeiro emprego. Então, assim, todos ganham, a cidade ganha. Então, se desse certo aqui, né, isso é só um exemplo, assim, isso não faz parte necessariamente das minhas propostas. As minhas propostas, as minhas bandeiras são a saúde e a educação. Eu sou nutricionista comportamental. Então, eu vejo que hoje o SUS, ele trabalha muito na parte de medicalização. Só que a principal causa de morte no mundo são as DCNTs, que são doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças metabólicas, a diabetes, hipertensão. E você dá um remédio para uma pessoa, ele vai tirar sintomas, mas não vai fazer o tratamento, porque o tratamento seria mudança de hábitos. Só que isso é uma coisa muito complexa. Porém, o SUS, ele tem uma capilarização incrível. Que a gente até, no caso da pandemia, se a gente tivesse feito os contratos a tempo, a gente poderia mostrar essa potência, porque a logística e a capilaridade a gente tinha para mostrar como que a gente conseguiria imunizar em tempo recorde a nossa população. Então, a gente precisa utilizar essa estrutura que já existe na ponta a nosso favor. Um exemplo de uma proposta que eu desenvolvi foi ampliar a quadra viva. Isso já é uma coisa muito debatida, porém, eu acho que a gente precisa conscientizar a população, e isso daí eu aprendi na militância. A partir do momento que a gente mostra para a população que aquilo ali tem relevância, a população briga junto com você para que aquilo seja aprovado. Então, por exemplo, eu falei das doenças crônicas não transmissíveis, elas são por hábitos. A atividade física, ela é um hábito angular. Quer dizer que ela vai desencadear novos hábitos. Entendeu? Então, quando você consegue fazer uma atividade física, você vai se preocupar em beber água, porque você vai sentir mais sede. Você vai se preocupar em comer melhor, porque você vai ter que comer uma coisa que não te faça desmaiar durante a atividade física. Claro. Então, é uma coisa muito simples, muito pontual, porém que tem muitos desdobramentos bons no longo prazo. E a proporção de incentivo, de investimento, é 4:1. Então, a cada R$1 gasto na prevenção, é 4 economizado na doença final. Você falou que... Muita coisa. Não, e é interessante. Mas você fala com relação à saúde. Você é nutricionista, né? Nutricionista. Nutricionista... Comportamental. Que é bastante interessante, principalmente no sentido da gente... O comportamento da gente define como é que a gente vai ser no futuro. Então é importantíssimo isso. Mas, por ser nutricionista, você trabalha diretamente com a área de saúde.
E a Unital tem a Faculdade de Medicina aqui. Eu queria perguntar para você, por exemplo, você é favorável à federalização da Unital, como propôs, por exemplo, a Lorene recentemente, quando ela estava lá na Câmara dos Deputados em Brasília? Então, a federalização da Unital ia fazer com que ela fosse custeada pela federação, correto? Pelo governo federal. Pelo governo federal. Né? Então, na verdade, eu acho que não existe uma solução tão simples assim. A ideia seria ter políticas públicas viáveis que tornariam a Unital útil. Então, um exemplo da Quadra Viva. A gente tem 160 mais ou menos 160 bairros em Taubaté. Só 4 têm esse programa. Só 4? Só 4. Que coisa absurda. E por que isso? Provavelmente questão de orçamento. E assim, eu entendo que não tem dinheiro para tudo mais, mas todas as minhas propostas também pensam nessa parte econômica, por ser de direita, eu penso bastante nessa parte econômica, no sentido de ser sustentável economicamente. Então, por exemplo, se essas quadras pudessem ter locais de divulgação, porque o que eu vejo em Taubaté? Tem vários bairros que tem muito comércio. Por conta da desindustrialização que a gente sofreu, a gente tem muitos comércios crescendo, né? Então, a gente focou no serviço, já que a gente não tinha indústria. Então, esses comerciantes locais poderiam ter um local para poder divulgar a sua marca, ajudaria a comunidade, esse valor arrecadado da divulgação poderia ser revertido em compra de materiais e o profissional seria cedido ou pela Unital ou pela própria prefeitura. E aí, entendendo que a verba desse programa seria tanto da educação quanto da saúde. Certo. Eu estou recebendo aqui Desculpa, tanto do esporte quanto da saúde. E saúde. Entendeu? Que andam juntos, né? Sim, que andam juntos, né? Mas seria o programa promoveria as duas coisas, porque não só a atividade física ela é boa para a saúde, como você também pode encontrar talentos. Deixa eu agradecer aqui o Everton Santos, está mandando aqui, né? Com a realidade do Brasil, precisamos ser radicais, porém precisos das atitudes. A missão tem o melhor projeto para resolver as questões que já passaram do aceitável, como, por exemplo, combater o crime. Aliás, é uma questão muito séria. Nós vivemos numa região, eu vou aproveitar essa pergunta do Everton aqui para saber a sua opinião, como pré-candidato a deputado estadual aqui da nossa região. O Vale do Paraíba é a região mais violenta do estado de São Paulo. Continua sendo, já por 10 anos. E o Everton falou uma coisa interessante aqui. Tem o melhor projeto para resolver questões que já passaram do aceitável. E eu acho que a questão da segurança já passou do tecnicamente aceitável aqui na região do Vale do Paraíba. Aliás, há muito tempo eu contesto, né, os secretários de Segurança Pública do Estado de São Paulo que não trabalham como deveriam para o Vale do Paraíba. E o próprio atual secretário, o doutor Oswaldo Nico, que eu conheço já há muito tempo, já entrevistei o Nico várias vezes já, sei da habilidade dele como policial, mas me decepciona hoje como secretário de Segurança para o Vale do Paraíba. Para o Vale do Paraíba. O Nico pode ser muito bom lá para São Paulo. Agora, aqui para o Vale do Paraíba é ruim. O que fazer, na sua visão, para tentar combater essa questão da criminalidade aqui na nossa região? Então, se você chegar à Assembleia, a gente torce para que você chegue, né? Eu torço para todo mundo chegar. Para mim, se a gente tivesse 15 deputados estaduais da Assembleia, nossa, seria uma maravilha para o Vale. Já pensou 15 deputados estaduais trabalhando por nós aqui no Vale do Paraíba? Seria coisa maravilhosa. Então, eu falo abertamente, o TR não vai ficar bravo comigo, nem o TSE. Eu torço para que todos os candidatos do Vale cheguem. Pré-candidato. Mas a gente sabe que não vão chegar. Sim, mas chegando lá, qual é a sua proposta para tentar resolver essa questão da criminalidade? Lembrando que deputado não faz. Esse é um ponto muito importante do seguinte, tem um termo que o Renan sempre emprega que é o estelionato eleitoral. O que é o estelionato eleitoral? É você prometer uma coisa que você não consegue fazer. Então, a matéria penal, que é o que resolve de fato esse problema, é de esfera federal, principalmente, sim. E até constitucional, que eu acho que a maior limitação que a gente tem hoje é a Constituição nesse sentido. Porque
a gente praticamente não pode punir as pessoas que cometem crime. Então, a gente debate muito violência da mulher, violência infantil, todos os tipos de violência. Porém, a penalidade não é debatida, entendeu? As pessoas não entendem que, não importa o crime, o quanto ele choca a sociedade, o nosso Código Penal, ele beneficia a pessoa que comete o crime, no sentido de que ela não vai passar muito tempo presa, ela vai ter todos os atenuantes, todos os tipos, todo o processo, o Código de Processo Penal, ele é pró-réu, indúbium pró-réu. Na dúvida, solta. Então, assim, é um absurdo, mas é assim que funciona. Então, eu até soltei um vídeo no meu Instagram. Meu Instagram, assim, como eu disse, eu fui convocada. Eu não esperava, ou seja, meu Instagram quase não tem seguidores. Se você puder seguir, se você gostou do que eu falei, me segue. Eu soltei um vídeo falando sobre como que a gente, como estadual, pré-candidato estadual, poderia eventualmente cuidar disso. Que seria... já ouviu falar da teoria das janelas quebradas? Sim, sim. Então, ela fala... essa teoria, ela diz que pequenos... sinais de desordem, eles causam uma sensação de impunidade e isso gera mais desordem. Um prefeito em Nova York colocou isso à prova e teve um impacto de 50% a menos de criminalidade só arrumando a cidade. Então, a gente não tem orçamento. O que eu pensei? A gente permitir que associações de bairro façam reformas em locais públicos e tendo possibilidade de abatimento de imposto por conta disso. Porque é uma coisa que desonera a prefeitura de ter que fazer aquele reparo, aquela revitalização. E, ao mesmo tempo, quando você cuida, você mantém. É igual quando a sua mãe limpa a casa. Se você tem uma mãe que limpa a casa, sabe que você não pode chegar lá e fazer qualquer coisa. Ela vai, né? Então, assim, esse tipo de proposta faz com que a população se integre mais e... cuide e esteja atenta ao ambiente público, porque hoje a gente vê que tá tomado, né, por pessoas em situações de rua. Isso daí também é um outro ponto importante sobre a lei antimanicomial que foi aprovada. Ela foi faz um ano já. Isso é uma outra coisa. Deveria ser do Estado, porque assim, o SUS ele é dividido, né? A parte de UPAs, UBS e pronto atendimento é municipal. Porém, hospitais é federal e estadual que tem o orçamento. Então, deveria ter um ambiente para acolher essas pessoas e tratar essas pessoas. Elas não podem ficar soltas, porque elas são um perigo para ela e para os outros. Eu sei que os manicômios, antigamente, eram locais terríveis, mas não é exterminando eles que você vai resolver o problema. Então, tem várias pessoas em sofrimento e eu vejo muito CAPS. Gente, tudo que eu falar aqui tem lugar e lugar, tá? Tem locais, UPAs, que elas conseguem ter uma gestão ótima e tem UPAs que, infelizmente, não conseguem lidar com aquilo. CAPS que são bons e CAPS que não conseguem lidar. E eu vejo que o CAPS, ele tem ele está lidando com um problema muito maior do que ele, que são essas pessoas que deveriam estar internadas, porque é uma questão de internação. Não tem uma consulta que você consiga ali resolver uma coisa mais pontual, que é o que a atenção básica permite, né? Eu vejo que a missão faz um forte apelo para renovação, né? E pensando no futuro dos jovens aqui de Taubaté, como é que o seu futuro mandato, né, pretende atuar para fortalecer o ensino técnico? A gente tem as ETECs, a gente tem as FATECs, são importantes. E integrar esse ensino técnico no mercado de trabalho local. É possível isso? Com certeza, porque lembra que eu falei sobre a estrutura da nossa cidade? Muito isso foi herdado das indústrias, né? O sistema S como um todo, ele tem um padrão. E por que esse padrão não é replicado nas nossas escolas? Por que as outras escolas não podem seguir esse padrão de excelência que o sistema S tem? Por que a gente não pode ter, por exemplo, consultoria dadas pelos professores que trabalham nesse sistema para a parte pública? No sentido de, olha, se vocês fizerem isso, fica melhor. Então, integrar
todas ver o que dá certo e replicar. É basicamente isso. Eu não quero reinventar a roda, eu não quero prometer coisas que não são factíveis. O meu é fazer o mínimo bem feito e pra gente caminhar. Porque eu vejo hoje que a gente tá desesperançoso, a gente fala, não tem o que fazer, então tem. E dá. Só que a gente precisa parar de ficar torcendo e começar a agir. A racionalizar para agir, entendeu? Então, é isso. Aliás, com relação a essa questão de ensino técnico, né? A gente tem em Taubaté uma inovação que a gente não usa como deveria usar, que são as escolas profissionalizantes. As escolas, né, profissionalizantes que a gente tem aqui em Taubaté. E eu me lembro que na última campanha eleitoral para prefeito aqui, eu conversei com todos os candidatos. A gente fez maratonas aqui, né, entrevistas com todos os candidatos a prefeito da cidade de Taubaté. E uma tecla que eu bati muito, duas teclas que eu bati muito. Primeiro, do Hospital Municipal de Taubaté, que eu acho uma necessidade que a gente precisa buscar. Um hospital municipal. Mas não tem condições de fazer. Tem condições de fazer. Se fizer bem feito, faz. E a outra é a questão do ensino técnico profissionalizante através das escolas profissionalizantes que nós temos, que a prefeitura tem, e é uma inovação. Nós não temos escolas como essas que nós temos aqui em Taubaté, em nenhuma cidade do interior do estado de São Paulo. 644 cidades do interior nós não temos. Taubaté tem. Então eu esperava, por exemplo, na vitória do prefeito Sérgio Victor, ele que foi um candidato, foi um deputado inovador, um deputado empreendedor, né? Esperava que fosse um prefeito empreendedor também e que usasse as escolas técnicas, né, profissionalizantes, com esse intuito de transformar essa questão da educação aqui na cidade de Taubaté. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Então, eu acho que a gente precisa de um incentivo maior nesse sentido. Então, eu acredito que muito do que isso não vá para frente seja por conta dessa falta de gestão, mas também eu vejo uma debilidade na parte de mercado de trabalho. A gente não tem mais aquela pujança, principalmente do Senai, né, industrial, que a gente tinha antigamente. Então, a gente precisa criar justamente esses incentivos para cá, para viabilizar isso. Então, assim, flexibilizar, o Renan fala bastante disso, flexibilizar a parte de CLT, para a gente poder ter eu não sei, você já trabalhou com CLT? Sim, sendo CLT? Sim. Então, a gente desanima. Hoje em dia, eu vejo que os jovens, principalmente o jovem, ele faz a conta ali, não faz sentido. Na minha época, fazia sentido porque, não tinha outro jeito. Ou eu trabalhava ou não fazia faculdade. Eu achava que faculdade era o que ia mudar tudo, então eu realmente me esforcei por aquilo. Mas eram escala 6x1 para ganhar R$600. Hoje, o jovem, ele normalmente tem uma família, o jovem que vai sair para esse mercado de trabalho e faz esse cálculo, ele tem uma família que dá tudo para ele, ou ele tem um auxílio, alguma coisa, só por ir para a escola. Então, todos esses benefícios, eles mitigam bastante a vontade do jovem ir para o mercado de trabalho. Porque trabalho tem. O problema é que não faz sentido. A pessoa ela vai se esforçar muito para ganhar muito pouco e ainda ter dedução de INSS e um monte de débitos ali, porque foi feito dessa forma, entendeu? Então eu vejo que o jovem ele faz essa ruptura com o sistema, justamente de pejotização, de tentar fazer outra coisa, porque o sistema não tá valendo a pena. O que tá aí para todo mundo fazer não faz sentido, entendeu? Então eu acho que além de pensar nessa melhoria da educação com o sistema S e ver o que valida, porque realmente nosso sistema de saúde, de educação está bem debilitado por N motivos, a gente até pode entrar nisso, mas ter um mercado que vai acolher esse jovem de forma atrativa, eu acho que é o principal. Perfeito. A gente já está no finalzinho aqui, mas sem dúvida nenhuma importante a gente destacar isso.
o acesso a especialidades e exames na rede pública de saúde ainda é o grande gargalo aqui da região. Quais políticas ou parcerias com o governo do estado você defende para descentralizar o atendimento, diminuir as filas, por exemplo, aqui na cidade de Taubaté? Então, eu vejo que isso daí também acontece muito por conta daquele problema que eu tinha dito anteriormente. Porque quando você vai ouvir pessoas da linha de frente, muitas vezes, e até pessoas que utilizam o SUS, elas fazem muitos exames, mas existe uma desorganização de agenda, existe uma desorganização de tempo para retorno, tá? Então, assim, eu já ouvi de médicos falando assim, a gente faz toda uma agenda e a pessoa falta. Então, a gente podia estar atendendo outra pessoa, só que a gente está ali esperando a pessoa que marcou e a pessoa não foi. Então, assim, precisaria ter algum tipo de ferramenta para impedir ou mitigar isso de alguma forma, para melhorar porque é como assim, se você faz uma coisa de qualquer jeito, não tem como aquilo ter um gargalo. É basicamente isso. Eu acho que o problema está anterior. E, como eu disse, muito da demanda do SUS hoje é por doenças crônicas. Então, se a gente começar a ter políticas que focam na prevenção, a gente, consequentemente, vai ter uma menor demanda para essa parte de exames, porque a gente vai ter menos pessoas indo para essa via. E também eu vejo que que a gente tem que dar um passo para trás. É que a maioria das pessoas nem está sabendo onde está o buraco. Porque, por exemplo, vamos falar de alimentação. A alimentação, hoje, ela sofre um grande problema por conta de rotulação. Várias pessoas já devem ter visto que hoje a gente não come mais chocolate. A gente come negócio com sabor chocolate. Só que isso não é de agora. Faz tempo que isso está acontecendo, não só com chocolate, com diversos produtos. As pessoas que são mais vulneráveis, elas nem sabem que isso está acontecendo. Elas estão consumindo esses produtos alimentícios, eles não são alimentos. E esse acúmulo de química e toxina fazem com que, no final, elas façam um monte de exame e aí o diagnóstico é autoimune, idiopata. E elas estão com dores, elas estão com fibromialgia, elas tomam remédio e aquilo não se resolve. Então, porque aí é difícil a gente internalizar isso, porque há anos atrás nosso problema era a fome. Hoje o que mais mata é a obesidade. Então, eu acredito que o olhar para a saúde pública é nessa parte da prevenção, principalmente na ponta, porque é onde a gente consegue fazer a diferença, né? Que é onde a gente tem o primeiro contato ali com a pessoa. E só deixar subir os casos que são realmente necessários. Perfeito. Eu queria agradecer a presença da Tamires aqui. E claro que a gente vai falar outras vezes com ela também, vai bater papo com ela. Vamos abrir o leque aqui, né, dela como candidata a deputada da Missão, pré-candidata, não, mas é verdade, pré-candidata a deputada pela Missão. E próxima eleição vocês vêm com um candidato a prefeito em Taubaté? Não sei de nada, eu fui convocada para essa e estou me dedicando a essa. Já vai começando a pensar, né? Tá. Vai depender muito do Renan, né? Do Renan, como ele vai sair dessa... A princípio, ele está indo muito bem, né? Vamos esperar como é que vai ser o restante aí da campanha. Mas eu quero agradecer a sua presença aqui, desejar boa sorte para você, como eu estou desejando a todos, viu? Como eu estou desejando a todos. Não, sou mesmo. Eu falei, estou torcendo. Eu sou Vale do Paraíba Eleições Clube. Torço para todos os times do Vale do Paraíba. Alguns não concordam com isso, mas eu torço para todos os times do Vale do Paraíba, né? Então estou torcendo para todos os candidatos do Vale do Paraíba também, para que a gente possa fazer aí uns 15 deputados estaduais e uns 8 deputados federais. Aí ia ser uma coisa maravilhosa para ir até a bancada do Vale do Paraíba, tanto na Assembleia quanto na Câmara dos Deputados. Mas obrigado, viu, Tamires? Muito obrigada, eu que agradeço esse espaço, ao Arthur pelo convite, e foi uma honra. Muito obrigada e venho mais vezes. E gostei muito de conversar com você. Também. Você não é tão radical quanto os seus colegas, viu? Não, é só conhecer que a gente não morde, não. Não, né? Não morde. Tá bom, então.
Obrigado. A Tamires, então, conversou com a Tamires Rodrigues, pré-candidata a deputada estadual pela Missão Isso aí. aqui na cidade de Taubaté. Isso aí.